Fala, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um Saúde e Direito Podcast. Já estamos no episódio 8, né? O tempo passa, o tempo voa, e a gente tem conseguido aí toda semana trazer grandes profissionais da área da saúde. Como vocês já sabem, esse é um podcast que a gente fala muito mais de saúde do que de direito. De vez em quando eu vou dar meus pitacos aqui naquilo que me compete. E hoje eu queria agradecer aqui a presença de Dr. Cássio Silveira, psiquiatra, que daqui a pouco vai se apresentar. Eu acho que o episódio de hoje vai trazer bons cortes, Filipão, se prepare aí. E antes de apresentar aí o nosso convidado, eu queria também novamente agradecer a Gula Fit. Hoje, no meio do episódio, vocês não se incomodem, a gente vai tomar nossa kombucha aqui, hoje de pitaco maracujá, Filipão. E também já lhe presentear, Cássio, com um kit de amenidades aqui da Cardoso Advocacia, que é o nosso escritório que faz esse podcast acontecer. Maravilha. Espero que você goste. Pode abrir? Pode abrir, com certeza. E se apresente para a galera que está nos vendo, que certamente se interessa por saúde física e mental. E a casa é sua. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de poder fazer parte desse podcast. Eu sou Cássio Silveira, sou psiquiatra. E espero hoje a gente bater um papo leve aqui sobre saúde mental, porque a gente pode perder tudo, mas perder a nossa saúde mental não seria uma coisa boa. É bom que a gente evite de perdê-la, ou seja, a gente tem que ter ações que valorizem a saúde mental, não tratar a doença mental, né? Perfeito. Que, se você for ver, a própria OMS já mostra isso, né? Antigamente, saúde era o quê? A ausência de doença. Hoje em dia é o quê? É uma questão de prevenção. A gente já faz todo um movimento de prevenção. Saúde mental também está surfando nessa onda. Para a gente poder prevenir o adoecimento mental e a gente falar um pouquinho das doenças que porventura pode ocorrer se a gente não fizesse direitinho. Perfeito, maravilha. A ideia aqui hoje é explorar, assim, temas que as próprias redes sociais abordam muito, né? Legal? Topzera, topzera. Bom, espero que você goste aí, possa utilizar. Bacana, são coisas úteis pro dia a dia. Que é uma das coisas da gente cuidar da saúde mental, Exato. que é o quê? Beber água. Bacana. Tem um caderninho, eu acho, aí também para anotar suas aflições. Com certeza. E você falou isso da brincadeira, mas você sabia que isso é importante? Eu faço isso. Pensa assim, ó, pra gente anotar alguma coisa, a gente tem que pensar nessa coisa, né? Parece óbvio, mas não é. Uhum. Quando a gente pensa e elabora em palavras, não fica só num pensamento. A gente precisou elaborar isso de uma forma suficientemente interessante, inteligente, para que a gente possa dar palavras, né? Isso a gente já está elaborando um sofrimento, a gente já está colocando para fora, não está só na cabeça, a gente já colocou para fora. Então é importante. Quer deixar? Filipão, você vai pegar aqui. Pronto. Quanto mais o podcast fica solto, eu gosto mais disso aqui. Mas vamos já começar com um assunto aqui que eu acho que é super importante, tá? Eu acho que quando a gente é um pouquinho mais jovem, esse tema de saúde mental pra gente não é tão relevante, né? E assim, eu tenho 39 anos, sou empreendedor do direito, né? E assim, hoje nosso time tem 30 pessoas. Uau! E com 30 pessoas, como diria Tio Ben, né? Lá do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E se eu te falar que, por mais que o nosso escritório ele tenha conseguido aí alcançar seus objetivos mês após mês, mas junto com isso também vem uma série de aflições. E quem é empresário, quem é empreendedor, de qualquer ramo que está nos ouvindo aí, certamente sabe do que eu estou falando. E a saúde mental começa a ganhar uma relevância, pelo menos para mim hoje, assim, dentro do meu dia a dia, que assim, é fundamental. É algo que eu tenho gostado muito de ler sobre, testar coisas para ver se isso me ajuda, como, por exemplo, anotar. Comprei um caderninho que de vez em quando eu vou lá e escrevo algumas coisas que estão na minha mente. E talvez seja também algo que as pessoas que estão nos vendo aí estejam passando, tá? Cássio, até pra gente já começar nosso bate-papo aqui, eu queria fazer um recorte antes da pandemia e depois da pandemia. Como é que você enxerga que as pessoas começaram a dar destaque para a saúde mental pré e pós-pandemia? E assim, até falando um pouco antes disso, né? Já que você falou Perfeito. que nós somos jovens, eu tenho 39 anos, a saúde mental tá em voga agora. Sim. Se a gente for pensar na geração dos nossos pais, era um tema tabu, não se podia falar de saúde mental, não se podia falar de psiquiatra, que já associava a maluco. Então a pessoa tá doida, que nada, vou no psiquiatra nada, que não quero ganhar a carteirinha de maluco não. E hoje em dia, e principalmente aí vem o recorte da pandemia, a pandemia foi um grande laboratório no sentido de que muitas pessoas acabaram adoecendo coletivamente da questão da saúde mental. E
buscou ajuda e verificou que não era esse bicho de 7 cabeças todo. Então, assim, principalmente quando a gente pensa em ansiedade, a ansiedade que já existia deu um boom durante o período da pandemia e principalmente no pós-pandemia. No período da pandemia, era a preocupação de, será que eu vou pegar esse vírus mortal? Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou ter algum problema de saúde? Será que a Covid vai me vitimar? Depois que a Covid passou, ufa, sobrevivi à pandemia. A que custas? A duras penas, muitas vezes. Então, muitas pessoas tiveram, por exemplo, só para exemplificar, eu trabalho muito com público idoso. E esse público específico foi um dos públicos que mais sofreram na pandemia. O isolamento social, que para o jovem, às vezes a gente conseguia com isso daqui, né, com uma questão de redes sociais, diminuir um pouquinho da saudade que a gente tinha de amigos, de família, os idosos muitas vezes ficaram totalmente isolados. E junto com o isolamento, veio a depressão, veio a piora da demência. Então muitas pessoas anteciparam, assim, em anos, o esquecimento, a questão de falhas de memória, por conta da pandemia. Então a pandemia potencializou muitas coisas que já existiam antes. Não foi o advento da pandemia que causou esse adoecimento mental, mas amplificou muito e, graças a Deus, também ajudou a que muitas pessoas buscassem ajuda, porque tirou um pouco desse estigma. Muitas pessoas agora nas redes sociais falam abertamente sobre saúde mental, coisas que há 4 anos atrás, 5 anos, a gente não conseguia ver. Hoje a gente vê muitos psiquiatras e psicólogos que são grandes influenciadores, falando sobretudo sobre dopamina, né? E assim, e o próprio uso, né? O que é meio paradoxal, o próprio uso das redes sociais em excesso acaba elevando demais, né? Essa questão da dopamina e o quanto as pessoas começam a ficar ali letárgicas em relação a tomar uma ação. Exato. E o TDAH, que a gente vai falar certamente, exatamente, né? Sobre isso, está tão em voga por conta disso, né? As pessoas estão tão nas telinhas que acabam não estando presente aqui no dia a dia, né? Perfeito. Cássio, eu tô chamando de Cássio, mas vocês sabem que aqui a gente tira o doutor, né? Espero que o doutor Cássio aqui me perdoe por isso. Não é que perdoar, você não tá no consultório, a gente tá aqui no bate-papo. Exatamente. Mas vamos falar um pouco sobre os transtornos mentais mais comuns, o que você mais atende hoje no consultório. Até porque, assim, como você bem disse, ainda existe certamente tabus que as pessoas em casa talvez estejam esperando demais para tomar uma atitude, tá? Então, o que mais chega para você hoje? Assim, se você for parar para pensar, talvez 80% seja ansiedade e depressão. São as duas doenças mentais. E eu vou corrigir, não é ansiedade, é transtorno de ansiedade. Por que eu fiz essa correção? Parece que é a mesma coisa, né? Mas não é. Ansiedade, todos nós vamos ter aqui. Você, em algum momento, ficou ansioso por alguma questão. Eu também posso ter ficado ansioso. Mas quando começa a ser um transtorno na nossa vida, como assim um transtorno? Causar um sofrimento significativo para a pessoa. Aí é passível de tratamento, aí é passível de diagnóstico. A ansiedade em si, todo mundo vai ter em algum momento. Quando se tem um transtorno de ansiedade que dão alguns sintomas, como, por exemplo, um aperto no peito, peito acelerado, suando, uma preocupação excessiva, eu não consegui desligar, eu não consegui relaxar. Isso tudo é um sintoma de um transtorno de ansiedade. Isso é muito prevalente. Outra coisa que é muito prevalente, depressão. E aí confunde depressão com tristeza. A depressão é uma tristeza persistente. Não é porque ficou triste porque o seu São Paulo perdeu. Não, aí todo mundo pode ficar triste. Meu Bahia tomou 4, ficou triste. Mas é uma tristeza permanente, assim, dura pelo menos 15 dias, pelo menos um mês, a depender da classificação que você for levar. Então, assim, aí sim é passível de um diagnóstico, falar, tá começando a atrapalhar a vida da pessoa. Não é uma tristeza por um luto, por uma situação pontual. É uma coisa que atrapalha a vida da pessoa. Essa talvez sejam as duas principais. Sendo que tem outras que são muito frequentes também. A questão de TDAH tem sido cada vez mais frequente. Para quem não sabe, TDAH, né, que é transtorno do déficit da atenção e da hiperatividade, é muito comum, principalmente em adultos, que antigamente ficava muito restrito a criancinha com TDAH, um adolescente com TDAH. O que eu tenho diagnosticado de adultos com TDAH, que tem características, inclusive, diferentes da criança, e às vezes o diagnóstico precisa ser dado de maneira diferente. É muito frequente também essa questão. Pegando esse gancho, né? Qual que seria, até porque hoje o TDAH ele tá super em voga também, e as pessoas eu acho que gostam muito de se auto-diagnosticar. A internet ajudou um bocado nisso, né? Exatamente. Então vamos começar quebrando em crianças, né? O que seria necessário para diagnosticar uma criança, de fato, bater o martelo ali e falar que ela, de fato, tem o TDAH. Pronto, como eu falei a sigla, né? TDAH. Esse DA, déficit de atenção. O H, hiperatividade. Na criança é muito mais comum a hiperatividade. Então é aquela criancinha que não para quieta,
que não consegue prestar atenção na aula, levanta, quer jogar uma bolinha no colega, quer interagir com a pessoa, quer mexer no celular, quer sair para toda hora ir no banheiro, ela não consegue ficar quieta. Ou aquela criancinha que tá aqui, ó, mexendo as perninhas, vocês não conseguem ver minhas perninhas, eu tô aqui mexendo as perninhas, toda hora mexendo a mão, riscando um papel, ou seja, ela tá inquieta, ela tá aumento da atividade motora, associada a um déficit de atenção também, ou seja, por eu estar tão inquieto, eu não consigo prestar atenção naquela aula que o professor está lá anotando num quadro de piloto ali. Ele não vai conseguir prestar atenção. Na criança é muito mais comum isso. Já no adulto é um pouquinho diferente na maioria das vezes, né? Lógico que quando a gente fala de um diagnóstico, a gente fala de um padrão, né? Nem todo mundo é igual a todo mundo, mas existe um padrão que é semelhante para todo mundo. E quando a gente pensa nesse padrão, no adulto é muito mais comum a desatenção. Como assim desatenção? E aí pode ser tanto uma desatenção por questões do ambiente. Vou dar um exemplo. Aí eu tô conversando com você, Felipe tá ali mexendo em alguma coisa. Eu já prestei atenção ali, já, ó. Ele tá mexendo em alguma coisa. Passou um avião ali atrás, eu já prestei atenção. O barulho do ar-condicionado, já prestou uma atenção. Que são agentes externos. Ou às vezes pode ser um pensamento. Suponhamos que você falou aí, eu comecei a falar aí brincando com o seu São Paulo. Daqui a pouco vem um pensamento. Rapaz, qual foi o último jogo de São Paulo? São Paulo vai jogar com o Botafogo, né? Será que Lucas vai jogar? Vou pesquisar. O Botafogo foi comprado por uma SAF. Aí você vai, daqui a pouco você tá conversando comigo aqui, eu já tô pesquisando se John Textor tem um processo contra ele ou não tem. E você tá falando aí, eu tô viajando aqui pensando em 1000 coisas. Ou seja, não é por conta de um ambiente, é por conta de um pensamento que ele começa a arvorar. São 1000 pensamentos que surgem. E eu não consigo inibir esse pensamento de falar, não, cara, foca aqui no podcast. Não é pra eu poder pensar agora se John Textor tem time ou não tem. É pra eu poder pensar aqui no podcast. Foca ali na conversa. Entendi. Então, assim, aí é muito mais comum essa desatenção. Não é tão comum, a gente não vê toda hora um adulto querendo levantar, sair de uma reunião. Você não percebe muito bem isso. Mas talvez é aquele adulto que não consiga fazer uma coisa só. Então ele tá aqui numa reunião, mexendo no celular. Ele tá aqui numa reunião, já fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue focar aqui numa conversa como a gente está tendo aqui. Uma vez eu ouvi de um empresário, que a gente estava comentando agora há pouco aqui sobre ele, que ele falou assim, o empresário que tem TDAH, ele tem um diferencial competitivo. Porque ele tem a capacidade de estar obcecado por resolver várias coisas que precisam ser resolvidas, né? E eu falei assim, então tô ferrado, porque eu não me considero, né? Obviamente que talvez eu precisasse passar por um diagnóstico. Uma avaliação. Mas uma pessoa que desconfia, uma pessoa próxima a mim que desconfia que tem TDAH, ela falou o seguinte, olha, eu não consigo começar as minhas atividades enquanto minha casa não estiver totalmente arrumada. Coisa mais obsessiva ali, né? Bem, tipo assim, ó, não adianta, se eu vi que aquilo ali tá bagunçado, não adianta, eu não vou conseguir executar minha tarefa aqui, vou ter que ir lá, vou ter que arrumar. Só que às vezes ele demora 2 horas para arrumar aquilo ali, e quando ele chega para executar o que de fato interessa, ela já não tem mais tempo. E isso vai gerando esse ciclo de frustração. Mas não se engane, não. Isso é muito comum no TDAH, que é o que a gente chama de disfunção executiva. O que é isso? Eu vou executar uma tarefa. Exemplo, para eu chegar aqui às 8 horas para poder gravar o podcast. Se eu, vamos supor que eu viesse lá da Barra, adiantaria eu sair 7h50? Parece óbvio isso, né? Mas eu vou ter que pensar, então eu vou ter que sair pelo menos com 1 hora de antecedência, porque vai que eu pego um engarrafamento, vai que um pneu do carro fure. Então eu preciso ter um planejamento. Quem tem TDAH fala, 7h40, né? Waze 20 minutos? Não vai dar tempo, pô. É isso mesmo. E aí, ele chega aqui, pô, velho, você não sabe o que aconteceu. O cara teve um engarrafamento monstro ali, velho. Me atrasei. Mas não era óbvio que você ia se atrasar, você saiu 20 minutos antes. Ele, pô, mas o Waze tava dando 20 minutos. Você não teve uma... Entenda, ou seja, eu acabo não conseguindo fazer a execução perfeitinha daquilo dali. E acabo nessa hora já tem um monte de gente em casa que fala assim, meu Deus, eu tenho TDAH. Mas calma que não é... Você falou isso... Aí, pô, já esqueci de falar. Bom que você falou disso. Pronto. Aí tem o quê? Clique aqui para saber se eu tenho TDAH. A pessoa clica. Aí tem lá uma escala diagnóstica, SNAP 4. Aí eu vou, leio. Pô, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho. Caraca, eu tenho TDAH. E às vezes a pessoa tá ansiosa e vai preencher uma escala daquela, tudo positivo. Mas a pessoa não tem TDAH. Mas a pessoa tá desatenta porque ela tá ansiosa. Aí eu vou dar um exemplo para você entender. Suponhamos que meu filho estivesse em casa ardendo de febre. E aí eu tô aqui. Caraca, será que meu filho tá bem? Será que ele melhorou? Será que tem alguma coisa? Será que a gente vai ter que ir pro hospital? E aí você tá aí falando, não, porque não sei o que, eu tô aqui. Matheus, tá bem, tá tudo bem com ele. Aham, beleza, claro. Eu não tô prestando atenção no que você tá falando. Mas não é porque eu tenho TDAH, não. É porque eu tô tão preocupado com alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo prestar atenção no que você tá falando.
E aí a pessoa, pense, eu tenho um objetivo, né? Meu filho tá doente. Uma pessoa que tem TDAH, é isso a vida. Ou a pessoa que tem déficit, que tem TAG, né? Que tem ansiedade generalizada, é isso com a vida. Então, assim, exemplo, se eu tivesse TAG, eu ia estar, meu Deus, será que vai ser bom o podcast? Será que vai estar tudo certo? Será que ele vai gostar de mim? Será que as pessoas vão gostar do que eu tô falando? Será que eu vou falar rápido? Será que vai ficar bom? Será que vai ter muitos cortes? Será que vai ter muitos cliques? Meu Deus do céu, não sei se vai dar bom. Coisas do dia a dia que é assim, só vim sentar e gravar. Mas a pessoa pega coisas do cotidiano e ela começa a se preocupar muito, muito sobre isso. Então, acaba que é diferente. Aí a pessoa tá lá desatenta, não é porque ela tem TDAH, é porque ela tá prestando tanta importância com mínimas coisas que são do dia a dia que eu não consigo me concentrar no que eu tô fazendo. Porque minha cabeça estaria pensando, preocupada em 1000 coisas. Entende? Entendi. Então, O quanto você falou, né? Hoje em dia está cada vez mais comum que o diagnóstico em adultos. isso. O quanto você relaciona isso o fato da tecnologia que está em nossas mãos e que nos deixa conectado 100% do tempo, que é o celular. E tem uma outra coisa também, além da tecnologia, que facilitou a suspeita. Porque assim, para eu poder diagnosticar, em algum momento alguém deve ter olhado e falar, rapaz, será que eu tenho isso? Essa escala aqui eu preenchi deu positiva. Vou marcar uma consulta com o Dr. Cássio ali para poder ver se eu tenho isso. Só que lá atrás não se tinha esse conhecimento tão amplo. Não é que as pessoas... surgiu o TDAH agora, a doença da moda, todo mundo agora tem TDAH. Não, não. As pessoas já tinham lá atrás. Só que as pessoas às vezes não sabiam que tinham, não sabiam nem que existia TDAH. Que dirás que o psiquiatra que vai tratar isso, que vai diagnosticar isso. E agora, as pessoas por terem acesso às redes sociais, primeiro, a atenção dividida. Eu tenho que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, inclusive dar conta das redes sociais. E as redes sociais também têm esse benefício, né? Eles deram conhecimento. Só que se você for ver, o diagnóstico é feito no adulto. Mas ele já tem TDAH desde a infância. Ele não é uma coisa que surgiu no adulto. Claro. Ele só foi diagnosticado enquanto adulto. Então, muitas vezes ele vai ter esse diagnóstico porque ele suspeitou de algum sintoma. Aí quando a gente vai fazer aquela análise retrospectiva, então você era uma criança mais inquieta, você teve repetência escolar, você tinha dificuldade de aprendizado. Rapaz, será que não era uma TDAH que já tinha desde lá na infância? Mas só foi diagnosticado quando você era adulto. Entendi. E no caso da TAG, ela também já vem lá de trás ou fatores externos, como por exemplo, desenvolver hábitos de vida que não são adequados para a manutenção de um quadro desse, como por exemplo, pessoas que consomem demais rede social. Perfeito. Né? Uma coisa que eu tento ficar muito ligado, assim, eu preciso consumir rede social porque hoje o meu negócio depende muito da rede social, a gente está aqui produzindo conteúdo que vai para a rede social, então acaba que a gente está lá consumindo também conteúdo, mas eu tenho que ter um limite muito bem definido em minha mente do quanto eu quero ser produto ou quero ser produtor, né? Produtor, né? Sim. Então, assim, mas eu percebo que as pessoas gastam muito tempo na rede social e estão cada vez menos lendo menos, né? A gente estava conversando um pouco antes aqui de entrar no ar, eu fui professor universitário durante 6 anos e eu me recordo, no final de uma aula, o aluno chegar para mim no curso de Direito, né? Acho que quando você está na escola, você fala assim, você gosta de ler? Então, vai fazer Direito. Pô, se você não gosta de ler, não vai fazer Direito. Aí o cara chegou para mim e falou assim, professor, você tem um vídeo do YouTube para me indicar sobre esse assunto? Eu não gosto muito de ler, sabe, assim. Aí eu falei, meu amigo, como é que você não gosta? Você pode até não gostar de ler, mas você vai ter que ler pro resto da sua vida em se tratando do direito. Como é que você vai fazer uma petição? Como é que você vai contestar um processo, né? Então eu percebo que, até conversando com o Rafael Perrone, que é um educador físico e nutricionista aqui, eu questionando ele, poxa, como é que as pessoas vão pra academia? E entre um exercício e outro, eles estão no celular, eles ficam 5 minutos entre um exercício e outro. Né? Isso não tem nada a ver com a academia, tem a ver com o hábito dessa pessoa do dia a dia. Deve ser assim na reunião, deve ser assim durante o trabalho. E aí as pessoas vão ficando cada vez menos produtivas. Né? Eu acho que esse é um mal terrível para a sociedade hoje em dia. Né? Eu acho que você pode falar muito melhor que eu sobre isso, mas claro, a gente falou aqui da rede social como um vetor de informação, mas o quanto ela pode também agravar o quadro de ansiedade, ou essa pessoa que já é TDAH, o quanto ela pode piorar o quadro dela por conta disso. E se você for parar para ver, as redes sociais já entenderam muito bem disso. Hoje em dia a rede social quer a sua atenção. É o jogo da atenção. Os vídeos são cada vez mais curtos, cada vez mais cheios de estímulos, porque eles querem que você mantenha um tempo de tela. E é isso que as grandes empresas se degladiam lá para poder ter mais tempo de tela. E a grande questão é que quando fala em atenção, a gente fala em dopamina. Quando a gente vê um vídeo engraçadinho, um TikTok lá, uma piadinha,
tem um pool de dopamina. E aí, o que acontece rapidamente depois que eu tenho um pool de dopamina? Uma queda. E o que o corpo quer? Quero mais, quero mais, quero mais. E ele vai ficar nesse ciclo incessante aí de buscar dopamina, ter prazer imediato. Então, hoje em dia as pessoas não conseguem entender que uma leitura que é um hábito monótono, que eu vou estar lá, que não dá um prazer imediato. Quem busca uma literatura, ele busca o quê? Um conhecimento, que vai me dar um prazer quando eu tiver uma conversa lá com você, eu rememorar, pô, isso aqui no livro, eu vou aplicar agora aqui na minha vida prática. Isso vai me dar um prazer lá na frente. Mas enquanto eu estou tendo o processo de ler, muitas pessoas não vão achar aquilo ali prazeroso. Algumas pessoas que gostam de fato de ler acham até prazeroso. Mas é um construto, né? Você vai ter que construir aquilo dali. E enquanto que vê um videozinho no TikTok, é super prazeroso naquele momento que eu estou fazendo ali. Então, muitas pessoas acabam não sabendo lidar com frustrações, não sabendo lidar com ócio. Eles querem ter o prazer a todo custo. E aí a pessoa ansiosa, ela às vezes não vai conseguir lidar com essa coisa do o que eu vou fazer depois? O que vai acontecer depois? Então eu já quero viver agora, não quero deixar para depois. E esse viver agora às vezes desconecta de coisas que são importantes, né? Não sei se a gente consegue falar disso, mas acredito que sim. A gente vê muitas pessoas na rede social que tratam sobre esse assunto, né, de dopamina, enfim, falando sobre uma ideia de você conseguir resetar, né, a sua capacidade de criar estímulos, ou seja, resetar seu reservatório de dopamina ali. Sem falar, obviamente, de medicamentos aqui, o que você sugeriria para alguém que hoje se vê nesse ciclo vicioso de muita rede social, mas que quer sair desse ciclo? Existiria um caminho assim para buscar o ócio, para que esse ócio tornasse essa pessoa, voltasse para um patamar aceitável? Sim, e entender que é um processo difícil. Não é, se você está acostumado a estar lá com horas e horas de exposição, aí vai chegar um médico, chegar um psicólogo, vai chegar algum amigo e vai te orientar a fazer isso, você não tem habituação de fazer isso. É difícil a gente poder fazer algo nesse sentido. E aí, é fazer uma coisa progressiva. Entender que é uma coisa que você vai ter que estabelecer um novo hábito. Qual é o meu hábito atual? Mexer nas redes sociais. Qual é o novo hábito que eu quero aprender? Diminuir, desacelerar. Então, é uma coisa que precisa ser todos os dias. Progressivamente, eu vou começar a diminuir o tempo disso e focar o tempo em outra coisa. Eu não vou conseguir sair disso para fazer nada. Ninguém vai conseguir ficar sem fazer nada. Então, eu vou ter que ter uma atividade que desacelere. Então, atividades que me façam focar no momento presente, numa atenção plena. Por que se fala tanto de mindfulness? Por que se fala tanto de meditação, de yoga, de exercício físico? Porque essas atividades, você está ali conectado com aquele momento presente. Então, se eu não vou estar na rede social, o que eu vou fazer com esse tempo que eu estaria na rede social? Ficar sentado no sofá sem fazer nada? Não vou conseguir. Agora, será que eu conseguiria fazer uma aula de yoga? Será que eu conseguiria ir pegar uma bike ali e dar uma volta na barra? Será que eu conseguiria fazer uma aula, uma meditação ali de mindfulness? Tá, e se eu for fazer uma meditação? Você acha que você vai conseguir meditar 1 hora? Sentar ali e fazer 1 hora de meditação? De jeito nenhum. 5 minutos. No outro dia, mais 5 minutos. Até a hora que você vai conseguir fazer 10. Eu me lembro assim, olha que eu sou uma pessoa que gosto, né, do tema, né? Fui fazer uma aula de yoga pela primeira vez. Parte da aula de yoga era o quê? Uma meditação. E aí eu me lembro, nunca me esqueço, da minha professora Aline, ela chegava e falava assim, olha, preciso que você se conecte aqui com o momento presente. Tudo bem se sua mente for lá para o que você vai fazer amanhã. Não briga com ela, não. Volta para hoje. Então, assim, aí ela via lá, eu tava lá, ela falando, daqui a pouco ela olhava, tá desatenta. Ela chegava, ei, volta para cá. Tudo bem que você tenha ficado desatenta. Só volta. E essa dica que eu daria, coloca metas pequenas. Então, assim, eu quero fazer uma meditação, você não vai fazer meia hora de meditação, 5 minutinhos tá bom. Poxa, desliguei, viajei, fui lá pro espaço. Tudo bem. Não briga de falar, pô, que droga, ó, pra aí eu não consigo fazer meditação, não nasci pra isso. Calma, beleza, volta pro momento presente. Volta pra agora. Vamos tentar fazer mais 2 minutinhos. E aí amanhã vão ser 3, depois 5, depois 10. Na hora que você menos vê, você já tá conseguindo lá meia hora fazer uma meditação. Você vai ficar um orgulho danado, falar, pô, tá dando certo. E o tempo de tela vai diminuindo. Agora, é trocar uma atividade por outra atividade. Eu não vou trocar um tempo de tela por um ócio, sem fazer nada. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue fazer isso. Perfeito. Eu tenho tentado, eu gosto muito de ler, às vezes, só que eu preciso ter um ambiente bacana para ler. Não dá para no meio de uma muvuca, então assim, mas... Eu vou te... Pois não, já eu vou te corrigir. Perfeito. Você está habituado a fazer isso. Você Perfeito. conseguiria ler no caos, mas assim, qual é o momento ideal? Eu leio num momento tranquilo.
Mas seu corpo já tá habituado a fazer o quê? Estar na mente calma. Se você em algum momento começar a falar, não, eu vou ler aqui nesse... Tá todo mundo conversando aqui, um barulho danado, eu vou ler. Na primeiro dia você vai fazer o quê? Não consegui ler uma página, cara, foi difícil. Depois, vou continuar fazendo aquilo ali. Quem manda sou eu ali. Eu vou adaptar. Até a hora que vai estar o couro comendo, aí você vai estar aqui, ó. Você se habituou a fazer aquilo ali, repetiu. E o legal, né, assim, aí já vem do lado de quem não é técnico pra saber o porquê, mas eu sinto que é bom. Que é o quê? Eu pego um livro novo pra ler, e aí eu leio ali 10 páginas, falo, pô, que legal, 10 páginas. Eu quero ler mais 10. Parece que eu consigo dar uma resetada um pouco na minha mente no sentido de fazer coisas mais chatas. Perfeito. Parece que as coisas mais chatas já não me geram tanto de sabor, sabe? Perfeito. Então acho que a leitura pode ser um caminho muito interessante, pelo menos pra mim ter funcionado. Com certeza. Claro, eu vou ler alguma coisa interessante que me interessa, mas a leitura me traz essa sensação de que, olha, vou lavar um prato de boa, sabe? Tipo, eu odeio lavar prato. Vou lavar um prato de boa, lavar um prato. Parece que as coisas chatas ficam menos chatas quando eu começo a desenvolver esse hábito, essa paciência da leitura, porque não dá pra apertar o botão 2x, né, pra leitura ser mais rápida, né? No meu caso, pelo menos, não. Tem gente que faz leitura dinâmica, fico me questionando como é que de fato funciona isso. Mas assim, a leitura pra mim é como se fosse um reset pra eu voltar um pouco pro meu eixo, sabe? Eu leio menos do que eu gostaria, mas eu tenho certeza que eu leio muito mais do que a média do brasileiro, que é muito baixa, inclusive, né? Mas se você for parar para pensar, sabe o que frustra as pessoas que querem se tornar novos leitores? É a coisa de, eu não estou habituado a ler, certo? Eu vou sentar e vou imaginar que eu vou ler 50 páginas. Você não vai ler 50 páginas, irmão. Não vai ler. É que nem um cara que vai correr uma maratona, ele quer começar a correr, ele acha que vai correr 10 km. Não exato. vai correr 10 km. Exato. Mas assim, ó, é importante para você, faz sentido para você ser um leitor? Comece lendo 5 páginas. Exato. É a mesma coisa da meditação que eu falei. Você não vai meditar meia hora, medite 5 minutos. Então assim, ó, eu acho que eu quero ler mais. Ler para mim é importante. Tá, leia 5 páginas. Gostou da leitura? Continue. Não gostou? Beleza. Agora assim, ó, independente do que aconteça, leia pelo menos 5 páginas. Tá um saco isso daqui, tá? É sua mente dizendo que tá um saco. Habitue ela ao ócio, habitue a essa frustração, essa angústia. Leia pelo menos 5. Acredite, no dia seguinte vai ser mais fácil. Você já vai ler com menos angústia. Uma semana depois, você já tá lendo 5 páginas de boa. Você já tá querendo até ler mais. Um mês depois, 5 páginas vai ser o começo de tudo. Agora, você precisa se habituar. Se você não está habituado a ler, não vai dar certo se você quiser ler 50 páginas. Você vai ficar frustrado e falar, pô, não consigo ler. Vários pacientes chegam, pô, cara, eu estou tão ansioso que eu não consigo ler. E quando eu leio, eu não consigo gravar o que eu estou lendo. É isso mesmo. Só continue. Insista, né? Só se insista. É igual a corrida mesmo, porque começou no clube de corrida. Pô, aqueles 2 km que você correu, horrível. O corpo todo doído. Aí quando você começa a habituar, você corre 10 km. Poxa, o treino foi massa, 10 km. Você chegou todo arrebentado, mas tá feliz, né? Exatamente. Então, mas se habituou. Exato. E se você quiser queimar a largada, o que acontece? Vou correr 10 km, mas você vai se lesiona. Então, assim, tudo tem que ser progressivo. Aí vai ter que botar uma prótese lá com o Dr. José Carlos Fonseca, que esteve aqui com a gente. Bom, bacana. Vamos falar um pouquinho agora sobre... A gente já falou, acho que de um transtorno, né, que muita gente acha que tem, né? Que é o TDAH, mas lembre-se que o teste que você fez na internet, ele não substitui a avaliação médica, não é isso? Então é muito importante, até para que você não se automedique, né? Até porque não existe teste nenhum. Não é porque, então é porque eu usei o teste errado. Não. O diagnóstico de TDAH é, como a gente fala, clínico. O que é um diagnóstico clínico? Um conjunto de sinais e de sintomas que o médico vai avaliar e vai dizer, não, você tem TDAH. O exame que existe com um psicólogo, normalmente com um neuropsicólogo, que chama avaliação neurocognitiva, ela é um diagnóstico complementar. Eu tenho uma suspeita clínica ali, eu acho que você tem TDAH. Eu mando para um neuropsicólogo e aí ele faz o teste e fala, ó, Cássio, a sua suspeita é isso mesmo. Acho que, de fato, tem um TDAH. Pronto, complementou, fechou o diagnóstico. Mas o diagnóstico é feito na consulta mesmo. Bacana. Não tem nenhum instrumento que eu precise fazer, um questionário, não precisa necessariamente. Entendi. E hoje, quais são os tratamentos mais eficazes ou os tratamentos mais modernos em relação a TDAH? E aí falando de fármacos e, enfim, hábitos, né, que poderiam ser implementados aí na vida do ser humano. Tem 2 tipos de tratamento para TDAH, que são com duas classes de medicações. Os psicoestimulantes e os não psicoestimulantes. Aí os pacientes ficam confusos, às vezes, que falam, Cássio, o cara já é agitado. Você vai dar um psicoestimulante? Tu não vai deixar o cara mais agitado, não quero ficar mais nervoso ainda? Não, mas pensa,
por mais que pareça estranho, o cérebro de uma pessoa que tem TDAH tem áreas do cérebro que não estão estimuladas. Só que não são áreas que são responsáveis por algum objetivo, é para inibir um comportamento. Existem áreas do nosso cérebro que ajudam a gente a fazer uma coisa e tem áreas que inibem um outro comportamento. Exemplo, para ficar mais claro. Se eu estou aqui com vontade de me mexer, vai vir um comando do cérebro e fala, Cássio, fica quieto. Eu vou ficar quieto. Pessoas que têm TDAH têm menos esse neurotransmissor que me faria ficar mais quieto. O que a medicação psicoestimulante faz? Estimula esse córtex pré-frontal do cérebro a ficar mais estimulado e inibir alguns comportamentos. Bacana. E aí eu consigo ter mais atenção no que eu foquei ali, eu consigo ter menos comportamento motor. E aí, por isso que o nome da medicação é psicoestimulante. E tem outras medicações que não são psicoestimulantes, que são antidepressivos, inibidores de noradrenalina, que aí vão agir também nessa área, mas por outra via, que já não é uma via dos psicoestimulantes, né? Esse assunto, eu tô achando que o podcast hoje vai render, viu? Porque esse assunto é interessante. Tava na moda, não sei como é que tá isso agora, mas tava na moda o tal do Venvance, que, tipo, sim. uso indiscriminado. A pílula daquele filme, né? Eu esqueci o nome do filme agora. Tinha Sem Limites. Tinha um filme Sem Limites que o cara tomava uma pílula e o cara virava um gênio, a produtividade, o cara hiperfoco ali e tal. Assim, e muita gente meio que se pautava nisso pra tomar um Venvance, né? O que você acha disso? Se você puder falar até do que chega pra você de pacientes que se automedicaram. Com certeza. O Venvance, que é o nome comercial da lisdexanfetamina. Como o nome já fala, é uma anfetamina. E é um psicoestimulante. Você lembra que eu falei dessas classes de medicações? A lisdexanfetamina, que é o Venvance, é um psicoestimulante. Então ele age, em teoria, estimulando essa área do cérebro que quem tem TDAH tem um déficit. Só que quem não tem TDAH, por incrível que pareça, se eu tomar um Venvance, eu vou ter uma melhora do meu desempenho cognitivo. O que a gente chama de doping cognitivo. Só que, diferente de quem tem TDAH, meu cérebro produz essa substância. Então, é meio que um efeito placebo também. Eu tô tomando aqui uma substância, cara, que vai me dar um desempenho melhor. Só que, se eu continuar utilizando essa substância, isso cai. Eu não vou conseguir manter esse efeito, essa melhoria cognitiva. Uhum. Por isso que tem muitos concurseiros aí. O cara vai estudar para concurso. E aí ele vou tomar esse remedinho aqui que vai me ajudar. Mas perceba que o cara que é concurseiro, até chegar no remédio, o que ele já fez? Organizou uma rotina de estudo, comprou um curso, comprou um livro, determinou o horário que ele vai estudar. Ou seja, ele conseguiu organizar tudo isso. Quem tem TDAH não chega nessa parte. Ele até sabe que tem que passar no concurso. O que eu faço para poder passar no concurso? Tem que estudar. Que horas você vai estudar? Quando der tempo. Não é quando der tempo. Eu vou estudar 4 horas por dia lá, de 4 da tarde até 8 da noite. Quem tem TDAH tem dificuldade nessa rotina, nessa organização. Então não adianta eu só dar um remédio. Tem que organizar. Só que a pessoa que não tem TDAH já sabe essa organização. Eu dou um remedinho e ele só potencializa aquela organização que ele já tem. Então talvez ele ficar aqui desatento no celular, ele não vai precisar disso. Só que, vou dar um exemplo. Quem tem TDAH, eu tenho que dar um remedinho, como um Venvance, mas eu tenho que chegar assim, você se distrai com o celular, seu celular vai estar longe de você. Porque se chegar uma notificação aqui, qual a tendência que você vai ter? Olhar a notificação. Você não vai conseguir inibir essa vontade de olhar a notificação. Na hora que vê, da notificação, você vai entrar no Instagram. No Instagram, você já vai olhar vários Reels. Daqui a pouco você perdeu 20 minutos. Então, o que é mais fácil? O celular está longe de mim. Não tenho essa tentação. Vou dar um outro exemplo. Aí, o cara que está lá tem TDAH, ele quer estudar, dá sede. Aí ele vai pegar água na cozinha. Aí ele chega na cozinha, olha uma pilha de pratos para lavar. Fala, cara, tá tudo sujo, vou lavar os pratos. Daqui a pouco, ele vai pegar um resto de comida e jogar no lixo. Cara, tá cheio o lixo. Eu vou pegar esse lixo e jogar fora. Aí ele vai lá fora, encontra o vizinho. Pô, você quer. Daqui a pouco, na hora que ele vê, passou 40 minutos. E ele só foi na cozinha pegar uma água. Então, qual a orientação que a gente dá pro paciente? Cara, você vai estudar? Deixa a aguinha próxima de você aqui, irmão. Pra você não ter nesse risco de você poder ir pra cozinha e perder seu tempo. Deixa um lanchinho aqui, Se você sentir fome, você não precisa ir na cozinha. Dê um intervalo. Preparar o ambiente, né? Preparar o ambiente. Dê um intervalo. Você sabe que você não vai conseguir ficar meia hora ligadão ali. Você conhece o método Pomodoro? Pomodoro, que é um dos 1000 métodos que tem, é um dos que funcionam, que é assim, cara, sua atenção plena não vai ficar mais do que meia horinha. Então ali, meia hora, 5 minutinhos de descanso. Mas sabe qual a grande crítica que os estudos fazem ao método Pomodoro? Esses 5 minutinhos de descanso. Quem tem TDAH... Não vira 5. Não vira 5.
Às vezes fica meia hora de estudo, meia hora de descanso. Exige uma disciplina muito grande. Pra eu poder pensar, 5 minutos só, vamos voltar agora pra estudar. Então assim, até você poder fazer com que ele tenha essa consciência de que, você tá estafado ali. Então, o que eu sempre oriento o meu paciente? Percebeu que não tá rolando, que não tá rendendo mais? Pare. Dê o seu tempo. Agora, seu tempo não pode ser 1 hora. Dá uns 10 minutinhos ali, ó. Desopelei ali, tô mais tranquilo, volte a estudar. O que é importante pra você estudar. É uma decisão. Porque é muito mais prazeroso você ficar no Instagram. Você tá querendo um desempenho diferente, vai ser difícil. Você vai ter que se frustrar com a possibilidade de estar no Instagram e não poder estar lá. Eu poderia estar no Instagram, mas eu não quero. Eu vou escolher estudar. Estudar é muito menos prazeroso do que estar no Instagram. Então você vai ter que dar um limite para isso. Quando você estiver cansado, vá lá, distrai um pouquinho, volta. Mas tem que ter uma disciplina. E às vezes quem tem TDAH tem essa dificuldade. Você falou, remédio ajuda? Ajuda. Mas essa é outra parte, que é a terapia. Que às vezes um bom psicólogo que faça uma TCC vai te organizar essa sua rotina, entender o que você tem mais dificuldade. É de dar limites, é de organizar a rotina, é de seguir horários, é de ter disciplina. E às vezes, como você deu um exemplo assim, às vezes não é uma coisa inútil, assim, mexer numa rede social, uma perda de tempo. Às vezes é uma coisa que é importante. Às vezes o cara vai ficar lá 2 horas arrumando um guarda-roupa. Aí eu pergunto, você precisava arrumar esse guarda-roupa hoje mesmo? Será que não é uma fuga? Será que você não está usando esse guarda-roupa aí porque você está procrastinando aqui aquele que é mais importante? Porque é difícil fazer aquilo dali. Então, eu tenho lá aquela peça que eu tenho que fazer até amanhã. Por que você consegue fazer? Porque é até amanhã. Ou eu faço amanhã, eu vou ter o meu chefe ali vai pegar no meu pé. Mas se eu tenho uma semana, aquela pauta, eu vou deixar para depois. Aí o que eu faço? Eu não vou deixar para depois. Eu vou fazer o quê? Vou arrumar meu quarto. Será que precisaria ser agora mesmo arrumar esse quarto? Entendeu? É por isso que o brasileiro adora declarar imposto de renda no último dia do prazo, né? No último dia do prazo. Por quê? Porque senão vai ter multa. Exato. Aí eu faço o quê? Sento ali e consigo fazer a declaração de imposto de renda. E aí o que um bom psicólogo vai fazer? Não. Vai fazer o quê? 1 semana antes. 1 semana antes você vai fazer seu imposto de renda. Mas eu posso deixar pra última hora? Pode. Vai vir uma vozinha assim, rapaz, deixa pra depois isso, irmão. Vá pra praia, vá curtir a vida. Você vai falar, não, eu vou fazer imposto de renda agora porque pra mim é importante fazer agora. E sabe o que acontece depois que você faz? Dá um orgulho danado. Você fala, não deixei pro último dia, nem tô tão angustiado. Se vai ficar tudo pro último dia, tá tudo correndo, eu tô de boa. E esse vai já nesse ciclo, né? Você falou da angústia, aí é mais um tijolinho pra esse muro da angústia. Isso, que já vai tirando ali, já vai diminuindo essa angústia. Exato. Não, bacana. Então, quando a gente tá falando, a medicação, então, é algo importante para quem realmente foi diagnosticado com TDAH. Existem casos em que o medicamento seria dispensado? Sim. Existem? E principalmente num caso mais grave de TDAH, o medicamento não tem conversa, tem que existir. Bacana. Casos mais leves de TDAH, com essa TCC, com essa terapia, com essa organização de rotina. E esse uso seria contínuo ou daria para pensar assim, olha, você vai fazer um uso durante um determinado tempo, mas depois a gente vai começar ali a reduzir a dose, mamar? Isso eu digo, depende. Você vai mudar seu comportamento? Perfeito. Se você conseguir usar a medicação e mudar o comportamento, eu posso tirar a medicação e você continuar com aquele comportamento ali, vitorioso. Agora, se eu não estou afim de mudar meu comportamento, só coloca ali a medicação, ela vai dar uma resposta ali. Você vai ficar anos ali usando a medicação, porque você não mudou, de fato, o comportamento. Requer toda uma organização. Por isso que fala, cara, se eu vou ficar usando remédio da vida inteira, depende, você vai mudar? Se você mudar, é capaz de a gente poder tirar. Agora, casos realmente graves, a gente não produz aquela substância. Então é muito difícil, às vezes, ficar sem. Entendi. Às vezes tem momentos que eu vou usar uma dose maior, tem momentos que eu vou usar uma dose menor, mas via de regra, casos mais graves eu vou precisar de um tratamento contínuo. Casos mais leves, às vezes eu posso organizar a rotina ali e o medicamento ser prescindível, né? Perfeito. Você falou que ansiedade e depressão são os 2 transtornos que mais chegam para você. Top 1, top 2. Perfeito. Vamos falar dos 2 agora aqui, porque eu acho que são assuntos que alguns diminuem bastante sua importância, né? Depressão é porque o cara é desocupado. Bota uns boletos aí pra ele pagar pra ver se ele não é. Ele não esquece da depressão. E assim, é algo que eu, como advogado, né? Não estou na clínica como você todos os dias lidando com essas pessoas e percebo no dia a dia do trabalho, de clientes, né? De amigos, inclusive, que esse é um assunto muito corriqueiro, né? Falando de depressão especificamente, depois a gente vai falar de ansiedade, né? Quais são os sintomas? Você falou aqui que seria aquela tristeza mais persistente, passou de 15 dias, não tem nenhum evento, né, que de fato ensejaria ou deveria ensejar aquela tristeza por mais tempo, mas
Principalmente assim, para os parentes que às vezes estão notando um comportamento diferente de uma pessoa, como ligar esse alerta realmente e qual seria de repente um caminho para convencer essa pessoa de que ela precisa buscar ajuda, né? Que eu acho que deve ser um tabu para a pessoa também, né? Sem dúvida. E assim, se você for para pensar, como você falou do tabu, não existe uma pessoa um grupo de pessoas que possam ter depressão e outros não. É rico, pobre, bonito, feio, torcedor do Bahia, torcedor do Vitória. Todo mundo vai poder ter um sintoma depressivo. Não tem uma predileção. Então, qualquer um, em algum momento da vida, pode ter um sintoma depressivo. Isso não vai dizer que você é pior profissional, que você é pior mãe, que você tem menos fé do que aquela pessoa. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E tem alguns sintomas, tem 2 específicos, que são critérios que a gente chama de fundamentais. Eu tenho que ter tristeza persistente, a maior parte do tempo, a maior parte dos dias. Esse é o primeiro critério. Ou diminuição da vontade, da energia. Esse é o segundo critério. Eu tenho que ter os 2 ou um dos 2, tá? Quando eu falo diminuição da vontade, é assim, pensa, eu não quero sair da cama, não tenho vontade de fazer nada. Eu não tenho energia, me sinto assim esgotado a maior parte do tempo. Isso atrapalha a minha rotina. Ou seja, eu não vou ter um desempenho bom no trabalho, eu não vou ter vontade de sair com os amigos. Ou seja, outro sintoma, isolamento social. Então assim, eu não vou ter vontade de sair com os amigos, eu não vou ter vontade de interagir. Você falou de 2 sintomas aí. Como que a gente pode... como que vocês distinguem esses sintomas de quem tem transtorno bipolar, por exemplo? Ah, ótimo. Não, porque excelente. Acho que eu vi um filme que inclusive falava sobre isso, não me recordo o nome do filme, que a pessoa passava 15 dias ótima e alguns dias sem sair de casa, às vezes meses, né? Exato. Quando você fala transtorno bipolar, você já parou para perguntar por que o nome é bipolar? O nome é sugestivo. 2 polos. 2 polos. Qual polo? Depressão. Então, a depressão, ela faz parte do transtorno bipolar. Então, no transtorno bipolar, eu vou ter momentos que eu vou estar depressivo e eu vou ter outros momentos que eu vou estar em mania. Não é mania de que eu tenho mania de comer pizza, não. Mania é um estado de elevação do humor. Ao contrário da depressão, que eu tô triste, na mania eu tô elétrico. Eu tô assim, sabe? Quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu tô irritado, eu tô impulsivo, eu tô agressivo, eu não consigo parar quieto. Eu tenho uma sensação de aumento de energia. Só que não é um aumento de energia feliz, é uma coisa que eu não consigo dar conta. As pessoas olham e falam, rapaz, o que aconteceu com ele? O cara não faz nada direito, tá super agitado. Então ele às vezes acorda 3 horas da manhã pra arrumar o quarto. Na hora que você vê o quarto que ele arrumou o quarto completamente caótico. Mas na cabeça dele, ele tá arrumando o quarto, sabe? Ele não consegue parar. Ele dorme 2 horinhas ali e já tá pronto pra outra. Ele tem 1000 ideias mirabolantes ali que na prática não fazem sentido. Então assim, pra você ter uma ideia, eu tive um paciente que estava em mania. Ele chegou pra mim, a esposa marcou uma consulta e fez, olha, doutor Cássio, eu trouxe isso aqui pra você, agora isso aqui é segredo. Eu trouxe isso aqui em consideração a você. Aí ele trouxe um papel daqueles A5, sabe, grandão, com um monte de rabisco, fórmulas químicas. Ele, sabe o que é isso daqui, doutor? Isso daqui é uma fórmula de um combustível que é melhor eficaz do que o petróleo. A gente vai ficar rico, doutor! A gente vai ficar rico! Eu trouxe isso daqui porque eu tô muito feliz, pô, isso daqui... E não tinha nada. Ele passou a noite inteira fazendo esse projeto de um combustível mais eficaz do que o petróleo. E era um monte de rabisco. Mas na cabeça dele, ele ia ficar rico, milionário. Ele já estava fazendo dívidas. Ele, que nada, minha esposa. Fique tranquilo, eu não falei com você que a gente vai ganhar dinheiro. Já tô com isso aqui é investimento, isso aqui não é gasto, isso aqui é investimento. E eufórico. E aí, até eu poder convencer ele, naquele momento que ele estava doente, nossa senhora. E a família é importante nesse processo, porque às vezes o paciente não tem o que a gente chama de insight, de sentimento de doença. Ele acha que ele está ótimo. E a família olha e fala, Cássio, que ótimo nada, ele está péssimo. Mas deve ser muito duro, realmente, você perceber que seu software não está funcionando tão bem, né? Que você precisa de ajuda, precisa de alguém para... Realmente não deve ser bem E sabe o que difícil. acontece muito frequente? Eu tenho depois que passa o episódio de mania, e olha e fala, esse paciente, doutor Cássio, eu tive no seu consultório, eu fiz falei aquele monte de asneira, né? Que vergonha, velho, me desculpa, eu fiz, ô irmão, tranquilo. E, pô, velho, que doença ordinária, pô, não queria ser assim. E às vezes acontece o quê? A depressão. Por isso que ele fala assim, ele às vezes estava feliz, daqui a pouco ele ficou triste. Ele se deu conta às vezes das besteiras que ele fez. Então é uma doença super grave, que graças a Deus tem um tratamento que é super eficaz, que a pessoa pode voltar ao normal. Eu tenho colegas médicos bem-sucedidos, bipolares. Também com fármacos. Aí tem que usar pro resto da vida. Mas assim, Perfeito. estável, feliz, bem, ótimos. E assim, eu tenho
pacientes que são de empresários bem-sucedidos, juízes, com transtorno bipolar. E é completamente possível. Mas tem que ter um tratamento, né? Tem que ter um acompanhamento. Você vê que um diagnóstico vai puxando o outro aqui. Tem um caso que eu conheço em que a pessoa morava em outro estado e de repente ele ligou para a família dizendo o seguinte: olha, estão me seguindo, eu vou alugar um carro, tô voltando. E aí esse cara pegou um carro lá no Rio de Janeiro, alugou e veio dirigindo até a Bahia, dizendo que, inclusive na estrada, dizendo que tinha gente perseguindo ele, né? Psicose, né? Psicose. Ele foi diagnosticado, inclusive, com transtorno bipolar. No primeiro momento... Que faz parte, né? A psicose pode fazer parte. Eu, como leigo, pensei logo em esquizofrenia. Isso. Né? Mas aí ele foi diagnosticado com transtorno bipolar. E aí, obviamente... Você quer uma explicação de por que não é esquizofrenia, por que é transtorno bipolar? Seria ótimo. Pense na esquizofrenia. A esquizofrenia, eu tenho que ter a psicose. Então, todo mundo que tem esquizofrenia é um transtorno que a gente chama de transtorno psicótico. No transtorno bipolar pode ter psicose, mas nem todo mundo que tem transtorno bipolar tem psicose. Entendi. Na esquizofrenia tem que ter a psicose, faz parte do diagnóstico. Assim como na depressão não tem tristeza, pronto, perfeito. Na esquizofrenia tem que ter a psicose. No transtorno bipolar, especialmente quando eu estou em mania, eu posso ter essa psicose, eu posso ficar desconfiado, como você falou. Posso ficar desconfiado, mas passou a mania, eu volto ao normal. E normalmente eu tenho até crítica de falar, rapaz, eu achei que eu estava sendo perseguido, rapaz, que loucura. Eu vim da Bahia para cá, meu Deus, que aconteceu, Ele velho? Consegue processar essa informação. Consegue processar. O esquizofrênico, às vezes, ele vai acreditar. Consegue dissociar o que é a realidade. Os traficantes lá, os que estavam me perseguindo, eles desistiram de mim. Mas, pô, existiu aquilo ali. Sei que você não vai acreditar em mim, mas existiu, sabe? E quando a gente passa em psicose, parece absurdo, mas assim, a psicose tem um quê de realidade. Vou dar um exemplo aqui. Você está falando comigo, você está balançando a cabeça, sim, certo? Para uma pessoa que está psicose, ele pegou o quê? Você balançou a cabeça. Ele vai dar uma atribuição diferente. Ele vai falar, rapaz, ele balançou a cabeça porque ele já entendeu tudo, né? Tem alguém lá fora. Você deu sinal, né? Vão me pegar, né? Você deu sinal aí que tem alguém lá fora. Meu Deus do céu, ele vai me perseguir. Então, assim, o que tem de realidade? Você balançou a cabeça. Isso quer dizer o quê? Você está concordando com o que eu estou falando, provavelmente. Mas, assim, não tem nada a ver disso aí que tem alguém lá fora. Mas na cabeça de quem está com psicose, cara, é real. Ele tá sofrendo com ele tá acreditando que tem alguém lá fora que a vida dele tá correndo perigo. E ele tem que fugir, como você falou que esse conhecido aí, o cara pegar um carro e tem que fugir, velho. Porque se ele não fugir, ele vai ser morto, vai acontecer alguma tragédia com ele. Ao ponto de mobilizar tanto ele que ele pegou um carro e saiu, pô, quantos 1000 quilômetros ele pegou ali? Uma atitude extrema, né? Extrema. E aí tem pessoas que fazem até absurdos, né? Na mídia, recentemente, teve até caso de gente de pegar, invadir mercado com carro, sim, de gente pegar barra de ferro e quebrar, de não conseguir controlar, às vezes, o impulso por conta de um sintoma psicótico, às vezes. Lógico que a gente não vai poder, caso a caso, investigando com o paciente, mas tem alguns casos que ficam famosos de pessoas que são psicóticas, né? Que cometeram, às vezes, um delito, ou cometeram alguma situação por conta de acreditar que aquilo ali estava ameaçando a vida dele. Entendi. Eu nem tinha notado isso aqui, mas você falou, eu vou puxar esse assunto aqui. O quanto um cidadão normal, vamos colocar assim, que não tem diagnosticado nenhum desses transtornos, tem um amigo meu que fala muito assim, olha, nunca leve alguém ao seu extremo, né? Você pode conhecer o pior dessa pessoa. Uhum. Então, assim, às vezes a gente vê, às vezes uma pessoa toma uma atitude muito equivocada, tem um episódio assim de fúria e toma uma atitude muito ruim. Realmente qualquer pessoa pode estar sujeita a uma atitude dessa ou realmente ela tem que ter um transtorno para de fato chegar Não, isso que você falou é importante. Aí me lembro, eu pensei em falar isso quando você falou do comecinho lá que você falou, poxa, mas eu tenho 30 pessoas sob minha responsabilidade. Pensa aí, olha o estresse que você vive. Isso é estressante. Se você não conseguir lidar bem com esse estresse, tá ali todo dia estressado, o copo enchendo. E eu não tenho atitudes no meu dia a dia para eu esvaziar esse copinho ali. Chega uma hora que, alguém vai falar com você e as pessoas não vão entender. A pessoa falou isso com você, tu reagiu, tá? Pô, o cara só lhe deu bom dia. Vou dar um exemplo bem besta. Teve um paciente que chegou no consultório, eu cheguei, bom dia. Ele, bom dia só se for pra você que tá ganhando meu dinheiro aqui na consulta. Meu dia tá péssimo. Eu falo, irmão, quando a gente fala bom dia, é só uma questão assim, sabe, de educação social. Aí você responde bom dia, ele, tudo bem, então bom dia. Porque às vezes... E voltou é um momento ali, sabe eu não consegui, quando a gente vai ver a história desse paciente específico, ele já estava no limite dele, ele já estava muito estressado.
Ou seja, se eu não tenho atitudes ali que esvaziam esse copinho, e quais são as atitudes que previnem o burnout, que é uma das causas, né? Esse é um assunto bom. Bom corte agora aí. Quais são as atitudes que previnem burnout? Que fazem esvaziar esse copinho ali de tensões. Por exemplo, atividade física. Eu tenho um aumento de atividade física regular, de eu poder ter horas de sono. Essa coisa de empreendedorismo, trabalhem enquanto eles durmam. Cara, nada, durma enquanto eles durmam. Dormir é importante. Trabalhar é bom, trabalhar é ótimo. Tanto que a gente está aqui, né? Fazendo, trabalhando, divulgando, aprendendo. Não sou correria, mas tem que ter equilíbrio na vida. Você vai trabalhar bastante, você vai também descansar o suficiente. E isso previne um burnout, isso previne um estresse agudo. Poder ter, para quem tem uma filiação religiosa, acreditar que tem algo acima de mim que vai dar uma resposta para algo que está me afligindo. Isso é terapêutico, isso é importante para diminuir essa tensão. Poder realizar atividade física, como eu já falei, poder ter um suporte social bom, sabe aquele amigo que você vai poder chegar e desabafar? Você está esvaziando esse copinho ali, você não está criando aquela tensão, sabe, ter aquela parceria, ter sua esposa, que você vai poder compartilhar uma tensão, aquilo dali já vai diminuindo, você já vai elaborando, já vai ouvindo alguma sugestão para lidar com aquele dissabor. Então você já consegue ir diminuindo esse risco de ter um burnout. Tudo isso é importante para que a gente vá, como eu disse, esvaziando esse copinho para que ele não transborde em algum momento, né? Bacana. Dicas valiosas aqui. Falando sobre depressão, né? Depressão, como a gente estava falando aqui, a gente falou. Eu acabei puxando pro transtorno bipolar. Pronto, aí como é que é o nome da depressão que não é do bipolar? Unipolar. Unipolar? Isso. Que é a depressão maior, que a gente chama de depressão unipolar. Bacana. Hoje, o tratamento também se pauta muito na utilização de fármacos. Uhum. Tem até um fármaco que eu queria até que você explicasse um pouco melhor pra gente aqui, porque é um assunto que me interessa bastante. Até porque tem chegado muito para os tribunais analisarem, né, a possibilidade dos planos de saúde custearem tratamentos com a esquetamina ou cetamina, enfim, né? Sim. O nome comercial mais comum é o Spravato, né? Que seria um spray intranasal, correto? Isso. E quanto esse medicamento, assim, de algum modo revolucionou, e quais casos ele pode ser utilizado. Perfeito. Né? Quando a gente pensa na ketamina, cetamina, os dois nomenclaturas são corretas. É uma medicação que realmente é revolucionária, porque tem um mecanismo de ação que é único. Só que ele é indicado para quadros refratários. Cássio, o que é um quadro refratário? Eu já tentei um tratamento convencional com um antidepressivo, pelo menos 2 antidepressivos, com um tempo adequado, com a dose adequada, eu não tive resposta. Aí eu posso usar um tratamento com o Spravato, com a cetamina, né? Só que para quadros refratários. Se eu não sou um quadro refratário, mas eu quero utilizar a cetamina, não é a indicação formal. Ou se, por exemplo, eu tenho uma ideação suicida aguda, ou seja, de fato eu quero morrer ali, quero me matar, o Spravato, a cetamina, está associada também com essa melhora. Mas, para essas duas situações, quadros refratários resistentes e ideação suicida aguda. Essas são as principais indicações. E, de fato, é uma medicação que é bem promissora. Tem muitos estudos mostrando que, de fato, é uma ação rápida, inclusive, que costuma ter uma boa eficácia. Às vezes o paciente sai da primeira sessão e já fala, Cássio do céu, o que aconteceu? Eu estou me sentindo muito mais energizado, estou me sentindo muito mais disposto, coisa que esses remédios tradicionais não me trouxeram. Então, assim, para algumas pessoas é revolucionário. Eu costumo dizer que acaba sendo um último suspiro de esperança, né? Exato. Na vida de uma pessoa que está passando por uma depressão profunda, que já tentou outros tipos de tratamento. Isso. E o curioso é, já trazendo uma pitada de direito aqui para o nosso Saúde Direito, né? É o momento que a gente estava esperando aqui. Curioso que essa substância, né, a ketamina ou cetamina, ela já foi aprovada, obviamente, pela Anvisa. Você tem acesso ao medicamento do Brasil, mas ainda não está no rol da ANS e é um medicamento muito caro, né? Acho que cada dose custa mais de R$1.000, né? Cada sessão, enfim. E aí, muitas pessoas acabam nos procurando aqui no escritório perguntando, né? Olha, meu plano não é obrigado a cobrir o uso da cetamina, porque eu pedi e o plano disse que não vai liberar porque é de uso domiciliar, porque de algum modo existe um uso off-label ali também, né? E aí qual que é a resposta que a gente tem para essa situação?
apesar de não estar no rol, né, de procedimentos da ANS, existe um CID, obviamente, para a doença, depressão, e é um medicamento que foi aprovado pela Anvisa, né? Então, a legislação atinente à saúde, ela, e a justiça tem entendido dessa forma também, diz que com a prescrição médica, atendendo os critérios que você bem pontuou aqui, o plano deve sim custear esse medicamento, né? O que acaba sendo, como eu disse, um último suspiro de esperança para essas pessoas que estão acometidas com a depressão profunda, que não tem condição financeira para bancar esse medicamento que é super caro, e também, obviamente, para a família, né, que vive também uma angústia muito grande, né? Então, para as pessoas que chegaram até esse momento aqui de mais de uma hora de podcast e eventualmente já passaram por um profissional como você, né, um psiquiatra, e ainda não se informaram sobre a possibilidade de buscar na justiça uma liminar, por exemplo, que nada mais é do que uma medida que antecipa os efeitos do processo, né? Nada mais é do que isso, você já teria a possibilidade ali de obter do plano a obrigação de custear aquele medicamento, mesmo sendo um medicamento que pode ter uso domiciliar e mesmo sendo um medicamento que também vai ter a possibilidade de uso off-label, que seria justamente a indicação médica, mas que não exatamente está ali na bula. Né? Mas sabe por que surgiu esse uso off-label? A cetamina ele é um anestésico. Ele é utilizado por anestesistas. Sim. E verificou-se, por coisa observacional, de que os pacientes que eram tratados com esse anestésico melhoravam, ficavam mais bem-humorados. E aí, por que eles ficaram mais bem-humorados? Vamos estudar por que acontece isso? E aí, inicialmente, se tinha o uso da cetamina venosa, porque os anestesistas usavam venosa, sim, ou subcutânea. E aí, inicialmente, se utilizou essas apresentações, que na bula do anestésico não estava especificado. Esse fim, tratamento de depressão, estava usado para outros fins. Então, a operadora de saúde talvez não achasse, é um anestésico, não tem nada a ver com depressão. Exato. E aí a cetamina nasal, que aí é grande divisor de águas, já está na bula dela, cetamina nasal, medicamento antidepressivo, usado para tratamento de depressão. Perfeito. Aí já é uma indicação muito mais formal, já não é uma indicação que a gente chama de off-label, que não tem bula, não, está na bula. Perfeito. E aí a gente já ganha um argumento para poder questionar. Para você ter uma ideia, é um tratamento muito caro. Para você ter uma ideia, no primeiro mês a gente faz às vezes 2 ou 3 sessões por semana. E no primeiro mês, ou seja, são 4 semanas, então são de 10 a 12 sessões. Cada sessão, como você falou, a média é aí 800 ou R$1.000. Então pensa como é um tratamento caro. Perfeito. Então estamos falando aí de R$10.000 no mês. Então assim, não é um tratamento que é acessível para a grande maior parte das pessoas. Então, se tem a obrigação, né, se teve uma indicação médica, o paciente pode se beneficiar, você tem que buscar ajuda especializada de um advogado especializado para poder ir atrás dos direitos, né? Exatamente. E esse é um ponto importante, né? Ter sempre um especialista do seu lado, porque você não tem a chance de ficar buscando a justiça em tentativas, né? Você tem ali uma chance de discutir aquilo, então você vai fazer... se você vai buscar o seu direito, que busque com um profissional gabaritado, assim como você não vai fazer uma cirurgia no seu coração com um ortopedista, né? Exato. Então acho que cada qual, no seu cada qual aí, a coisa funciona. Mas você trouxe um ponto muito interessante, porque hoje, como é que a justiça tem entendido muito de maneira genérica? Se existe, né, se existe uma indicação da legislação atinente ao plano de saúde de que deve haver um amplo espectro de tratamentos para determinadas doenças, se existe CID, por exemplo, para aquela doença, mesmo que não esteja no rol da ANS, que hoje tem um papel bastante exemplificativo, né? Você tem que entender se existe sociedades estudos que indicam a necessidade de uso daquele medicamento com eficácia. Isso é um grande indicativo, né? Então o judiciário tem respeitado muito a opinião médica para poder determinar o uso ou não, ou melhor, o custeio ou não daquele medicamento, né? Isso vale para o Spravato, isso vale para uma série de outros medicamentos e também procedimentos, né? Assim tem entendido a justiça de maneira geral em relação a acesso à saúde. O que os planos muitas vezes questionam, porque fica parecendo que é uma carta aberta, né? Um contrato aberto, mas, na verdade, o contrato com o plano de saúde ele acaba tendo uma função social muito grande. E isso não tem atrapalhado a lucratividade dos planos. Na semana retrasada saiu, os planos são empresas de capital aberto, então elas têm que divulgar os seus balanços. Então os planos lucraram muitos bilhões de reais no último trimestre, né?
mesmo com um alegado nível de sinistralidade alto, os planos continuam lucrando muito. Então, essa relação está equilibrada. E é isso que tem que se buscar para a longevidade dos planos e também para a manutenção da saúde das pessoas, né? Bom, esses foram os 2 centavos do direito no podcast Saúde e Direito aqui. Mas é importante mesmo. E às vezes os pacientes trazem os relatos, né? Você quer provar a kombucha? Quero. E às vezes os pacientes trazem uns relatos que são assim, às vezes, cara, o plano de saúde negou porque disse que tem outros tratamentos melhores. Cara, eu já usei outros tratamentos melhores. Se eu tô te indicando um tratamento de exceção, é porque eu já submeti você a outros tratamentos. Pronto. E às vezes é super complicado. Não, você trouxe um ponto importantíssimo. O médico não fez faculdade de Direito e não passou no concurso para juiz. Exato. Então, assim que você não vai julgar, quem tem que, de fato, indicar o tratamento é o médico. Então, a autonomia do médico para indicar o melhor tratamento, até porque você tem responsabilidade, né, profissional por conta disso. Inclusive, se não indicar o melhor tratamento. Exatamente. Né? Eu posso ser acionado por isso. Exatamente. E quem é o juiz para dizer que aquele medicamento não é o adequado, né? Então, a gente até bateu um papo rapidamente aqui com outro convidado, falando justamente sobre as negativas do plano, em que se negava, por exemplo, o acesso a uma cirurgia, ou até mesmo um parafuso, por exemplo, a cirurgia ortopédica. O médico que indicou aquela cirurgia, ele teve acesso, ele examinou o paciente, mas o médico do plano que negou, não. Olha que coisa contraditória, né? Então, como é que você pode dar prevalência à opinião do profissional que nem acesso ao paciente teve, né? Então, no dia a dia dos litígios judiciais que envolvem acesso à saúde, a gente vê muito esse tipo de situação, né? E é por isso que é importante. A esmagadora maioria das pessoas, diante de uma negativa, acaba recuando. Ela não vai buscar seus direitos. A grande maioria das pessoas. Prova disso são os números. Na semana retrasada também saiu um outro dado importante. Na Bahia nós temos 1.700.000 usuários de plano de saúde. Tá? E na justiça, esse ano, foram 9.000 processos contra plano de saúde. É mesmo? O que é muito pouco, você para pensar. Não que cada pessoa tem que ter um processo judicial contra o plano de sim, saúde. Mas quando a gente para analisar, metade disso É. diz respeito a reajuste de plano de saúde. Né? Que os aumentos são abusivos, a gente já teve até um episódio aqui falando sobre isso, enfim. A outra metade são justamente de negativas e exclusões ou cancelamentos de contratos de plano de saúde. Né? Não sei nem se acaba acontecendo com vocês lá. Demais. A gente já teve relatos de pacientes que vinham bem, estáveis há anos, fazendo tratamento, por exemplo... Muito obrigado. Fazendo tratamento, por exemplo, em hospital dia. E aí, simplesmente, sem nenhuma justificativa, sem nenhum porquê, cancelava o plano. E aí o paciente tinha que abruptamente parar de seguir um tratamento. E aí piorava, às vezes internava, às vezes voltava a ter uma doença que já estava lá, sem ter sintomas há muitos anos. E isso é um grande problema, né? Aí vem vamos colocar assim, mais uma vez meu pitaco aqui do direito. O plano não pode, né, cancelar, não pode rescindir o contrato com o paciente em tratamento, né? Obviamente que o paciente ele tem que estar em dia com a sua mensalidade, né? À vontade. Deixa eu até provar aqui. Tangerina e hibisco, bom isso aqui. Muito bom, acho que esse foi o melhor que eu provei, viu, Felipe? Então aqui é você que está procurando uma kombucha zero, sem calorias. Tangerina e hibisco, Gulafite, parabéns, ficou bem legal. Mas voltando aqui, o plano não pode, né, interromper o tratamento, inclusive se descredenciar a clínica. Ele não poderia fazer isso. Deveria haver uma notificação prévia. Embora faça. Faz, exatamente. A gente sabe que faz. E essa notificação prévia, em que se dê com preferência a continuidade do tratamento naquela clínica, ou que se indique uma clínica de igual qualidade para que ele continue o tratamento dele, né? Judicializando esse tipo de situação, normalmente o paciente teria direito a se manter com um profissional de sua confiança que já vinha desenvolvendo o tratamento. O problema é esse gap de tempo, às vezes, né? E às vezes são meses, são dias preciosos para o paciente que está em sofrimento, né? Exato. Então, às vezes, é duro para a gente que está na assistência, né? Ver aquele paciente que, a gente já se vincula com ele, que vê o paciente, sabe, já passou poucas e boas, quando ele estabiliza muitas vezes, aí tem um plano cortado. E a interrupção do medicamento é um fator muito preocupante, né? Muito preocupante. E quando a gente pensa assim, medicamento é importante, mas esses pacientes que eu falei, que o tratamento no hospital dia,
Não sei se todos são habituados com esse nome hospital dia, porque quando a gente pensa no hospital dia é numa cirurgia, o cara entra de manhã, sai no outro dia, né? Ou sai no mesmo dia. Mas na psiquiatria existe uma equipe multiprofissional, que às vezes tem psicólogos, enfermeiros, educadores físicos, médicos, né? E que o paciente diariamente vai até lá e faz o tratamento de saúde. E faz os estímulos, como a gente chama. Pensa, ele está sendo estimulado lá diariamente. Do nada, e aí o paciente pode voltar a piorar, né? Porque ele não está sendo estimulado ali. Então, isso é às vezes cruel com um paciente que tem uma curva de melhora, né? Tem um tratamento. Então, isso é complicado. Quem está em casa e já passou por isso, você tem que buscar informação de qualidade, informação validada, porque quando o assunto é saúde, você não pode parar de lutar. Tanto lutar por hábitos melhores para, como você bem pontuou aqui no começo da nossa conversa, né? Prevenir a doença, mas também quando você estiver diante de uma negativa, de um tratamento de algo que é seu direito, saber que faz parte do jogo, né? O plano está lutando pelo interesse dele, se você não lutar pelo seu interesse, ninguém vai te dar nada de mobejado, né? Bom, o outro ponto que eu queria falar aqui, e a gente já falou da depressão, mas eu acho que a ansiedade também é um ponto que eu acho que é muito interessante para o nosso público. Para mim porque eu me sinto uma pessoa ansiosa. Não me sinto uma pessoa com TDAH não, mas às vezes eu me sinto um pouco ansioso. Mas é aquilo que a gente conversou, né? Talvez pode seja ser absolutamente normal. Exato. E eu acho que é uma característica talvez do empresário, né? Porque você tem muitos projetos, você quer ver os projetos avançarem. Às vezes não é nem porque você está preocupado, às vezes é porque você só quer que as coisas aconteçam. Que o tempo passe, né? Que o tempo passe, né? Com uma filha de 2 anos e 7 meses, eu já olho e falo, não passa, eu não quero que o tempo passe. Então esse conflito interno o tempo todo. Mas quando a gente fala de ansiedade, o transtorno, né, de ansiedade generalizada. Isso. Primeiro, como que a gente pode diagnosticar essa pessoa, né? Claro, se a gente conseguir, de fato, criar um perfil aqui disso. E quais são os tratamentos hoje que são mais modernos? Pronto. Quando a gente pensar assim nessa questão do diagnóstico do TAG, né, da transtorno de ansiedade generalizada, existem alguns sintomas. Primeiro, não é uma coisa aguda. O que eu quero dizer aguda? Não é uma coisa do tipo, eu tive um trauma e aí a partir daí eu comecei a ter sintomas. Não é uma coisa assim, que aí já é um outro diagnóstico, que é o estresse pós-traumático. Não é isso. É uma pessoa que já tem pelo menos 6 meses de sintoma. E quais são esses sintomas? Existe uma preocupação excessiva. Com o quê? Com situações que normalmente são corriqueiras. Então, assim, coisas do dia a dia, como, por exemplo, será que meu podcast vai ser bom? Não é uma coisa que me vem um pensamento, como é que vai ser de noite? É uma coisa de eu não conseguir parar de pensar naquilo. E a tendência não é que vai ser tudo bem, que eu vou arrebentar, que todo mundo vai gostar. É que vai ser uma tragédia. Uma tendência à catastrofização. Ou seja, cara, não vai dar bom, eu vou passar vergonha. Cara, se possível, eu vou até ligar. Vou ligar lá, vou cancelar, porque não vai dar bom. E aí, muitas vezes, acontece isso mesmo. Eu vivo faltando, vivo inventando desculpas, porque eu tô tenso, eu tô angustiado. E eu tô tenso psicologicamente e meu corpo tá tenso. Então, uma tensão muscular, às vezes, no ombro, em cintura escapular, sabe? Em pescoço. Então, acordar de madrugada é um sintoma? Pronto. Insônia, né? Que esse acordar de madrugada é um tipo de insônia que a gente fala de insônia intermediária. Ou seja, eu acordo várias vezes. Mas o mais comum no TAG não é nem acordar várias vezes. É demorar de dormir. Pensa, de noite eu deito e a cabeça tá lá, ó. Pensando. Eu tenho dificuldade de induzir o sono. É muito comum. Eu particularmente passo por muito... eu não tenho problema nenhum de dormir. Nenhum. Mas tem umas épocas que eu acordo invariavelmente 1 da manhã e só consigo voltar a dormir às 3. Às vezes acontece isso. O que você faz nesse intervalo? Rapaz, eu tento não pegar no celular, não pego no celular. Isso que eu ia falar, ótimo. Às vezes eu tô com muito sono, inclusive. Muito sono, mas não consigo dormir. Se possível, não se estimula. Então, assim, se possível, nem levanta da cama. Não sei, eu vou fazer um xixi ali e volto. Beleza, tudo bem. Mas, se possível, não faz uma coisa que seja monótona. Então, às vezes, pega um livro, vai ler, sabe? Se for ouvir, ouve uma musiquinha baixinha, sabe? Meia luz, assim, uma luzinha baixinha. De preferência, nem levanta. Não dê um sinal do tipo assim, tu acordou, mas não é hora de acordar agora, não. Volte a dormir. E no começo é mais difícil, mas se você for se habituando a fazer isso, a tendência é que vai melhorando. Mas não é despertar, porque a tendência que a maioria das pessoas é logo pegar o celular, ligar a TV, levantar, ir pra sala, tenho certeza comer. que não dá legal. Aí não dá bom. Aí você tá estimulando.
E tem fatores que às vezes podem interferir nisso. Exemplo, se eu tô mais preocupado, exemplo, amanhã eu vou ter uma audiência que é muito importante para mim. Cara, no dia anterior eu já acordo achando que já é amanhã. Então eu já acordo mais cedo. Eu vou ter uma dificuldade de poder relaxar. Vou acordar cedo para pegar um voo, né? Isso, não posso atrasar, senão eu perco o voo. 1 hora da manhã você tá acordado, achando que já é 5, que é o horário do voo. Então, às vezes, tem fatores que vão estar interferindo nisso. Mas também. aí não tem nada a ver com tag. Aí são coisas do Não, são coisas do cotidiano. que você vai, né? No tag, o problema é que o voo é como se fosse todo dia. É como se todo dia você acordasse como se tivesse um voo amanhã. Esse é um bom comparativo. Perfeito. O tag não é uma coisa específica. Eu vou ter uma audiência, eu vou ter um voo. Não, é todos os dias. Com situações do dia a dia. Amanhã O eu vou seu acordar. cotidiano te deixa... Vou trabalhar. Amanhã eu vou acordar pra trabalhar. Meu Deus, eu vou acordar pra trabalhar. Caramba, como é que vai ser o trabalho? Será que meu chefe vai me pegar no pé? Será que vai dar tudo certo? Será que o paciente vai gostar de mim? Cara, são coisas que você tem paciente todo dia. Imagine se eu fosse ficar tenso com um paciente que eu atendo todos os dias. Eu ia viver tenso, se todo dia eu atendo. Então, é importante poder ter essa... Perfeito. E hoje, em termos de tratamento, a gente fala muito em quê? Também fármacos? Isso. Ou também terapias que não são farmacológicas? Essa dobradinha de terapias mais remédios é o que a gente chama de padrão ouro, é o que melhor funciona. Quando a gente pensa no tratamento do TAG, por mais que seja estranho, a gente faz o tratamento com antidepressivo. Cássio, o nome do remédio é antidepressivo e você vai tratar a ansiedade. É porque tanto a depressão quanto a ansiedade, elas às vezes diminuem alguns neurotransmissores no nosso corpo, especialmente serotonina, dopamina, noradrenalina. Os antidepressivos aumentam os níveis desses 3 neurotransmissores. Atividade física deve ser recomendada. A atividade física aumenta esses níveis. Então, assim, sabe? Por isso que a gente acaba utilizando antidepressivo. A aumentar a serotonina, por exemplo, quando eu uso um antidepressivo, escitalopram, sertralina, né, fluvoxamina, fluoxetina, aí eu aumento esse nível de serotonina, eu melhoro da ansiedade. Por isso que a gente às vezes vai utilizar. Mas se eu estou numa crise de ansiedade lá, num ataque de pânico, aí eu tenho que usar um ansiolítico. Os populares Rivotril, diazepam, clonazepam, né, alprazolam, isso é para uma crise. Mas para um tratamento mesmo. E aí, como o nome já induz, né? Ansiolítico. Você pensa assim, vou tratar a ansiedade com ansiolítico. Não, a gente vai tratar uma crise. O tratamento padrão é o antidepressivo. Entendi. Bacana. Hoje, assim, acho que quando a gente está falando da mente humana, né? É um desafio enorme porque a gente é bombardeado com informação o tempo todo. E eu, particularmente, no começo aqui falei, né? Olha, me interessa muito esse assunto porque, acho que, sobretudo depois da pandemia, é algo que eu consigo enxergar muito em mim. Não os diagnósticos que a gente falou, mas a necessidade de estar com a mente boa. Né? Que não era uma preocupação quando eu era mais jovem. Né? Valorizar demais. Falar assim, pô, eu tô bem com a minha cabeça. Se eu tô bem com a minha cabeça, eu consigo fazer minha atividade física, eu consigo chegar no meu escritório e consigo fazer as coisas acontecerem, eu consigo vir aqui no podcast, consigo ter uma conversa legal com o convidado, né? Então, assim, acho que a gente conseguir entender, inclusive, os momentos que a gente precisa desligar e falar assim, não entender deixar o que copo... precisa desligar, né? Precisa desligar, Exato. De fato. Precisa desligar. E assim, por exemplo, são 9 horas da noite, né? E assim, eu sou um cara diurno, né? Eu acordo muito cedo para treinar, e aí normalmente essa hora eu já tô até mais ligado. Mas você conseguir entender dentro do seu dia também, né? Organizar o seu dia de um jeito que você consiga performar bem, entendendo a sua dinâmica, vamos colocar assim, né? Acho que é um ponto importante também. E a maturidade ajuda nisso, né? A maturidade ajuda. Entender como é que eu funciono melhor, né? A terapia ajuda você a ter esse autoconhecimento às vezes, né? Não, terapia. Aí uma coisa que eu costumo falar, eu nunca fiz terapia, tenho muita vontade de fazer terapia. Pô, vá, e apesar de não fazer, eu falo assim, olha, eu acho que todo mundo deveria fazer. Porque eu conheço pessoas que já fizeram. Falar, né? Eu sou casado com a psicóloga. Ah, que legal. E sou a dobradinha padrão ouro, vocês são padrão ouro. E sou psiquiatra. Então, assim, eu sou suspeito para falar porque eu acho que todo mundo que tem condições, porque infelizmente não é acessível a maior parte, o SUS deixa muito a desejar nesse sentido. Não temos quantidade suficiente, né, para a demanda que existe. Uhum. Mas, cara, tem condições de fazer. Eu digo assim, você poder investir um tempo de qualidade ali, porque te ajuda a destravar várias questões que às vezes estão lá travadas. Mas, caso eu não tenho nenhuma questão assim, não, minha vida tá boa. É isso, às vezes
eu fico brincando com o meu terapeuta, que a terapia me fez ganhar até mais dinheiro. Porque assim, me fez entender onde eu vou focar ali minha energia. Isso aqui tá rendendo mais, isso aqui é mais importante eu estar ali dedicando meu tempo de qualidade. Isso daqui tá sugando a sua energia, afasta disso, foca nisso. Poder ter essa tranquilidade, a terapia abriu muito essa janela, né? Bacana. Pô, não sabia que você era casado com uma psicóloga. A conversa em casa no Dani, jantar beijo. Aí já deixa... Fazer lá na moral, né? Ganhar pontos, com certeza. Com certeza. Bom, meus amigos, estamos chegando aqui a mais de 1 hora de podcast, né? Você vê, o tempo passou voando, rapidinho, né? Passou voando. E eu acho que não vai ser a última conversa que a gente vai ter com o Cássio aqui, não. Se ele topar, depois a gente faz até uma dobradinha aqui, um psicólogo contigo. Pronto. Eu acho que vai ser uma conversa bem legal. Esse é um assunto que tá cada vez mais em voga. Não se esgota, né? Não se esgota nunca. Não se esgota nunca. E eu volta e meia fico me perguntando, pô, será que eu tô ansioso? Será que eu tô ansioso? Uhum. E assim, eu tento ir equilibrando a vida aí dentro dos nossos desafios diários, de dar conta de ser pai, de ser empresário, de ser filho, né? E assim, esse é um assunto que eu acho que todo mundo que está nos ouvindo aí certamente deve olhar para dentro, entender o que está acontecendo, se está legal, se não está legal, se não está legal, buscar ajuda, né? Ter uma pessoa de sua confiança, aquele amigo, como você bem pontuou, graças a Deus eu tenho esses amigos aí, eu acho que isso é muito importante. Exatamente. Para a gente finalizar, Cássio, se você quiser deixar uma mensagem aí para a galera que está nos assistindo, alguma dica, orientação, ou algo que você vê muito lá no seu consultório, que você possa aí, de repente, deixar uma mensagem de acalento ou de sugestão, né? O que você falaria para quem ficou aqui nos ouvindo durante 1 hora e pouco? E se você também tiver, né, um livro, eu acho que você é um cara que gosta de ler, para sugerir, já deixa aí também. Sobretudo se puder falar um pouco sobre o assunto que a gente tratou aqui, né? Perfeito. Assim, eu sou muito, muito fã da psicologia positiva. Eu acredito realmente, assim, com toda a minha alma, de que se a pessoa é positiva, se a pessoa acredita no futuro melhor do que você está vivendo hoje em dia, isso é transformador no seu presente. Então, assim, para você que está aqui nos ouvindo, não desista, assim, sabe? Faça diferente, peça ajuda para quem possa te ajudar. Agora, não desista. Se a gente desiste, a gente perde a possibilidade de mudar, a gente perde a possibilidade de melhorar. Então, assim, não está bem hoje, tudo bem, vai dar certo, você vai melhorar. Deus vai te ajudar se você for de fé. Mas não desiste, assim. Dias melhores estão por vir. Você ainda não está no seu melhor. Amanhã vai ser sempre melhor. E o ansioso pensa ao contrário. Às vezes, não vai ser melhor. Não. Vai ser bem, não desista. Foca o seu trabalho. Seja temente a Deus. Acredite que as coisas vão dar certo. Coloque no universo uma energia positiva que as coisas vão melhorar. Eu acredito de fato nisso. Era para ser a última mensagem dele, mas eu vi um negócio esses dias que falava assim, olha, estudos provam que pessoas que reclamam demais porque libera dopamina. Então tem pessoas que gostam de reclamar, né? Isso. E aí, nesse contexto, esse reclamar é um hábito péssimo que muitas pessoas têm. E assim, a mensagem que eu queria deixar era exatamente o contrário. Eu não vejo o problema de você reclamar, mas assim, com um objetivo. Cara, eu não tô feliz como eu tô. Pô, se você não tá bem, é pra você reclamar. É pra você reclamar mesmo. Você não tá bem, reclame. Agora, o que eu vou fazer pra mudar? Tá, reclamar por só reclamar não vai ajudar em nada. Tá, não tô feliz como eu tô. E aí, vamos mudar como? Como é que a gente vai pra cima? Como é que a gente resolve essa situação? Cara, eu não tenho a mínima ideia. E aí, quem que você acha que pode te ajudar nisso aí que você precisa? Eu acho que eu tô com depressão, então vou procurar o doutor Cássio. Tô com um problema jurídico. Pronto, vou procurar um advogado. Mas assim, o que a gente precisa? Se eu não sei exatamente como resolver a situação, procure alguém que eu possa. Cara, eu não sei por onde começar. E às vezes vai conversar com alguém. Às vezes quando a gente tá lá, envolto aquele sofrimento, quando a gente conversa com alguém, quem tá de fora às vezes consegue falar, já pensou nisso, irmão? Pô, você me deu uma boa dica. Então às vezes quando a gente tá lá, envolto aquele problema, aquela angústia, a gente não consegue pensar em soluções. E às vezes o cara que tá lá de fora, o amigo que tá lá de fora, que não tá envolvido emocionalmente por aquela situação, ele já consegue olhar por uma outra perspectiva, né? Então, buscar ajuda é um sinal de força. Como a gente está agora, né, podcast no setembro, o Setembro Amarelo, a bandeira do Setembro Amarelo nada mais é do que peça ajuda. Cara, não desista. Você está passando por um momento, não pense em morrer, não pense em fazer algo errado. Peça ajuda. Você pode não conseguir hoje, tá vendo nenhuma saída porque você está passando. Mas peça ajuda a alguém.
converse com um amigo, converse com um líder religioso, converse com algum familiar, mas não desista. Essa que é a mensagem. A gente começou o podcast pensando em falar do Setembro Amarelo, ainda bem que você tocou nesse assunto. Porque a gente foi falando aqui e acabei me passando. E eu tenho uma outra dica. Claro. Tem uma outra dica que é uma dica muito importante. Vamos lá. Você podia seguir também no Instagram Cássio Silveira. É uma sim. dica de ouro. @Cássio Silveira no Instagram. Vai estar na descrição aqui do vídeo do YouTube. Isso. E se você está ouvindo a gente no Spotify, também vai estar na descrição. Isso, eu falo brincando assim, mas assim, no meu Instagram eu acabo podendo falar também sobre se você gosta desses assuntos relativos à saúde mental, à psiquiatria, um toquinho de psicologia também. Eu gosto muito de falar sobre essa interface entre psiquiatria e psicologia. Eu sempre tento trazer, pelo menos semanalmente, um conteúdo que agregue valor à sua prática diária. Então, vamos lá. Estou à disposição para interagir com vocês. Massa, bacana. Cássio, muito obrigado. Nada, tamo junto. Bom, agradeço você também que ficou aqui até o fim. Já sabe, encaminha para alguém que está precisando ouvir esse bate-papo aqui. Filipão, mais uma vez, obrigado. Até a próxima